Olá, tudo bem? Hoje vamos ao capítulo 36 do livro Os Mensageiros, de André Luiz. Esse capítulo se chama Mães e Filhos. No comentário evangélico, eu reconhecia observações interessantes, tal como no caso de Ismália, quando ouvíamos sua sublime melodia, a interpretação de Fábio estava cheia de maravilhas espirituais que transcendiam, quer dizer, que ultrapassavam a capacidade receptiva de Dona Isabel. A viúva de Isidoro parecia deter tão somente uma parte. Desse modo, as crianças recebiam a lição de acordo com as possibilidades mediúnicas da palavra materna, enquanto que a nós se propiciava o ensinamento com maravilhoso conteúdo de beleza. Então, André está se referindo ao Evangelho do Lar do capítulo anterior e está comparando com o outro capítulo onde ele falou da música de Ismália. Ou seja, tanto a palavra de Fábio quanto a música de Ismália, cada um entendeu no caso, né? Com o seu coração, com a sua capacidade de entendimento. Então, a viúva, como ele diz, só deteve uma parte do ensinamento, né? As crianças entenderam de acordo com cada uma de acordo com a possibilidade dela, né? E pelo que ele diz, né? Eles em espírito, né? Eles não encarnados, conseguiram ver maior beleza naquele evangelho, né? E aí ele continua, sempre solícito, o instrutor esclareceu: não se admirem do fenômeno, cada qual receberá a luz espiritual conforme a própria capacidade. Há muitos companheiros nossos aqui reunidos que registram o comentário de Fábio com mais dificuldade que as próprias crianças. Experimentam ainda grandes limitações. Então, são aqueles espíritos que são trazidos para começar a tentar entender as coisas, né? Aqueles mais sofredores que já estão iniciando a possibilidade de ajuda. Né? Havia grande respeito em todos os desencarnados presentes. Fábio Aleto sentou-se em plano superior, ao passo que Isidoro se acomodava junto da esposa, num impulso afetivo de pai que se aproxima solícito para a conversa carinhosa com os filhos bem-amados. Nesse instante, a pequenina Marieta, que parecia ter atingido os 7 anos, aproveitando o momento da palavra livre, perguntou à mãezinha em tom comovedor: Mamãe, se Jesus é tão bom, por que estamos comendo só uma vez por dia aqui em casa? Na casa de Dona Fausta, eles fazem 2 refeições, almoçam e jantam. Nelly me contou que no tempo do papai também fazíamos assim. Mas agora, por que será? A viúva esboçou um sorriso um pouco triste e falou: Ora, Marieta, você vive muito impressionada com essa questão. Não devemos, filhinha, subordinar todos os pensamentos a necessidades do estômago. Há quanto tempo estamos tomando nossa refeição diária e gozando boa saúde? Quanto benefício estaremos colhendo com essa frugalidade de alimentação? Joaninha interveio acrescentando:
Mamãe tem toda a razão. Tenho visto muita gente adoecer por abuso da mesa. E Dona Isabel, confortada, acrescentou: além disso, vocês devem estar certo de que Jesus abençoa o pão e a água de todas as criaturas que sabem agradecer as dádivas divinas. É verdade que Isidoro partiu antes de nós, mas nunca nos faltou o necessário. Temos nossa casinha, nossa união espiritual, nossos bons amigos. Se convençam de que o papai ainda está trabalhando por nós. Nessa altura da conversa, dada a nossa comoção, Isidoro enxugou os olhos úmidos. Noeli, a caçula pequenina, falou em voz infantil: é mesmo, é verdade. Eu vi papai ajudando a segurar o bolo que Dona Cora nos trouxe domingo. E de olhos vivamente brilhantes, Dona Isabel disse: também vi. Noemi, papai continua nos ajudando, nos auxiliando. E voltando-se para todos, acentuou: quando sabemos amar e esperar, meus filhos, não nos separaremos dos entes queridos que morrem para a vida física. Tenhamos certeza da proteção de Jesus. Marieta, agora, parecendo absolutamente tranquila, disse: quando a senhora fala, mamãe, eu sinto que tudo é verdade. Como Jesus é bom. E se nós não tivéssemos a senhora? Tenho visto os pequeninos mendigos abandonados. Talvez não comam coisa alguma. Talvez não tenham amigos como os nossos. Ah, como devemos ser agradecidos ao céu. A viúva, que se confortava visivelmente ouvindo aquelas palavras, exclamou com profunda emoção: muito bem, minha filha, nunca devemos reclamar e sim louvar sempre. É possível você não saberia compreender a situação se estivéssemos em mesas lautas, ou seja, se tivéssemos abundância, poderia ser mais difícil compreender a situação, né? Como a mãe fez os pequenos enxergarem o lado bom, ao invés de exaltar o lado ruim das coisas, as crianças começaram a perceber que o que elas achavam ruim não era tão ruim assim, que existiam muitas pessoas em situações muito piores. Observei também, diz o André, né, que o menino não compartilhava daquele dilúvio de bênçãos. Entre Dona Isabel e as 4 filhinhas, havia troca constante de vibrações luminosas, como se estivessem identificadas no mesmo ideal e unidas numa só posição. Mas o rapazote permanecia espiritualmente distante, fechado no círculo de sombras. De quando em quando, sorria irônico, insensível à significação do momento. Valendo-se da pausa mais longa, ele perguntou à mãe menos respeitosamente: mamãe, que a senhora entende por pobreza? Dona Isabel respondeu muito serena: creio, meu filho, que a pobreza é uma das melhores oportunidades de elevação ao nosso alcance. Estou convencida de que os homens afortunados têm uma grande tarefa a cumprir na terra, mas admito que os pobres, além da missão que lhes cabe no mundo, são mais livres e mais felizes. Na pobreza, é mais fácil encontrar amizade sincera, a visão da assistência de Deus, os tesouros da natureza, a riqueza das alegrias simples
e puras. É claro que não me refiro aos ociosos, quer dizer, os preguiçosos, né? E ingratos dos caminhos terrenos. Me refiro aos pobres que trabalham e guardam a fé. O homem de grandes possibilidades financeiras muito dificilmente saberá diferenciar, né? Entre a afeição e o interesse mesquinho. Crente de que tudo pode, nem sempre consegue entender a divina proteção, pelo conforto viciado a que ele se entrega. As mais das vezes se afasta das bênçãos da natureza e, em vista de muito satisfazer aos próprios caprichos, restringe a capacidade de se alegrar e confiar no mundo. Apesar da beleza profunda daquela opinião, o rapazola permaneceu impassível, respondendo algo contrariado. Infelizmente, não posso concordar com a senhora. Até os garotos do jardim da infância pensam de modo contrário. Dona Isabel mudou a expressão fisionômica, assumiu a atitude de quem instrui com noção de responsabilidade e acentuou: não estamos aqui no jardim de infância, meu filho. Estamos no jardim do lar. Aqui nos compete saber que as flores são sempre belas, mas que a vida não pode prosseguir sem a bênção dos frutos. Por onde andarmos no mundo, receberemos muitos conselhos da mentira venenosa. É preciso vigiar o coração, Joãozinho, valorizando as bênçãos que Jesus nos envia. O rapazinho, no entanto, demonstrando enorme rebeldia íntima, respondeu: a senhora não considera razoável alugar este salão a fim de termos algum dinheiro a mais? Estive conversando ontem com seu Manuel, quando vim da escola. Ele nos pagaria bem para ter aqui um depósito de móveis. Dona Isabel, de ânimo decidido, respondeu com energia, sem irritação: você deve saber, meu filho, que enquanto respeitarmos a memória de seu pai, este salão será consagrado às nossas atividades evangélicas. Já lhes contei a história do nosso culto doméstico e não desejo que vocês sejam cegos às bênçãos do Cristo. Mais tarde, Joãozinho, quando você entrar diretamente na luta material, se for agradável ao teu temperamento, construa casas para alugar. Mas agora, meu filho, é indispensável que você considere este recanto como algo de sagrado para a sua mamãe. E ele perguntou mal-humorado: e se eu insistir? A viúva calma respondeu: se você insistir, será punido, porque eu não sou mãe para criar ilusões perigosas ao coração dos filhos que Deus me confiou. Como eu os amo muito, precisarei incliná-los ao caminho reto. O pequeno quis retrucar, mas me pareceu que a luz emitida pelo tórax de Dona Isabel confundiu seu espírito rebelde e vi que ele se calou, a contragosto, amuado e enraivecido. Admirei então profundamente aquela bondosa mulher, que se dirigia à filha mais velha como amiga, às filhas mais novas como mãe, e ao filho orgulhoso como instrutora sensata e ponderada. Isso é amar verdadeiramente a todos, né? Quando uma mãe diz que ama igualmente todos os filhos, não quer dizer que ela trata igualmente todos, porque cada um tem que ser tratado conforme a sua necessidade. Se não, sim,
ela vai ser uma mãe que trata os filhos com diferença. Aniceto, que também se mostrava satisfeito, nos disse em tom significativo: o Evangelho dá equilíbrio ao coração. A pequena Nelly, amedrontada, pediu humilde: mamãe, não deixe que Joãozinho alugar a sala. A viúva sorriu, acariciou o rostinho da filha e afirmou: Joãozinho não fará isso. Saberá compreender a mamãe. Não falemos mais nesse assunto, Nelly. E olhando o relógio, dirigiu-se à primogênita. Joaninha, minha filha, ore agradecendo em nosso nome. Nosso horário está terminando. A jovem, com expressão nobre e carinhosa, agradeceu ao Senhor, tocando nossos corações. Então, pais que amam de verdade seus filhos não deixam que eles façam o que querem. Ao contrário, instruem e, se necessário, punem. Com amor, mas punem, para que eles não criem ilusões em suas mentes. É preciso defender os verdadeiros ideais e lutar contra a alienação, contra os ideais menos sublimes, a cobiça, a gula, o orgulho, enfim. É preciso amar de verdade. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.